Bom dia para todo mundo, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. É uma alegria a gente poder estar reunido aqui nesse momento, em nome do Senhor, recebendo toda essa espiritualidade amiga que desde os primeiros momentos do dia preparam o ambiente do nosso Evangelho para a gente, né? E é o tempinho que a gente tira para ficar com Jesus, né? Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração e permitindo que a espiritualidade amiga aqui presente, esses irmãos de luz, carinhosamente possam nos intuir, possam nos inspirar. Agradecemos, Senhor, a presença de cada um deles aqui, que tomaram o trabalho desse Evangelho, com tantos outros trabalhos que eles poderiam receber, esse foi o escolhido. E nós agradecemos a cada um de vocês. Humildemente, nesse momento, abrimos a porta das nossas casas para que Jesus possa entrar. E carinhosamente, Jesus, te recebemos na nossa casa, te recebemos na nossa vida, para que você possa fazer uma transformação completa, Jesus. Completa. Aliviando todas as nossas dores, acalmando as nossas ansiedades, que você possa nos mostrar o verdadeiro caminho, Jesus. Obrigada por estar no nosso lar. Obrigada, Senhor, pelo Pai amoroso e presente que você é em nossa vida. Obrigada por permitir que essa reunião aconteça e que esse exército de luz nesse momento esteja envolvendo a nossa casa e cada um de nós, amparando amorosamente os nossos entes queridos que moram conosco, mas que não participam desse Evangelho. E que a luz desse Evangelho possa se estender a todos os nossos familiares e suas casas. E assim, envolvidos pela sua luz, pela sua doçura, abertos às inspirações da espiritualidade amiga, pedimos licença nesse momento para iniciar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos falando da doutrina, do resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Falamos do ponto 5 no último Evangelho e hoje a gente vai falar do ponto 6 da doutrina deles. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade nunca entra em comunicação direta com o homem, mas é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e falam com ele, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. E aqui tem uma nota dos espíritos. A palavra daimon, da qual se derivou o demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, tal como é nos tempos modernos. Não se aplicava exclusivamente aos seres malfazejos, mas a todos os espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, chamados de deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios, propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também ensina
que os espíritos habitam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir as vontades dele, que os espíritos se comunicam com os homens durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Coloquemos a palavra anjo e teremos a doutrina cristã. Olha que interessante. E é importante que a gente entenda esses significados que são dados. Muitas vezes as dificuldades que a gente tem de entender o Evangelho, de entender as parábolas, né? Falando das parábolas de Jesus, é porque a gente lê fora do contexto que ela realmente acontecia na época. Por isso que o Evangelho começa com as notas históricas, né? Para a gente entender muitas vezes o impacto que dava as palavras utilizadas por Jesus naquela época. E isso ao longo de todos os evangelhos, isso ao longo de todas as escrituras, né, que nos é conhecida até hoje, a gente precisa entender muitas vezes as palavras utilizadas naquela época, né, no contexto daquela época. E na época de Sócrates e de Platão, essa terminologia de demônios, de deuses, eram utilizados para categorizar os espíritos. Então, espíritos menos evoluídos, demônios, deuses, porque aqui está escrito deuses com D minúsculo, né? Então fala de Deus com D maiúsculo, e os deuses, aqui olha, aqui. Mas é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e falam com ele, deuses com D minúsculo, que significa os espíritos mais elevados. E, gente, isso é no nosso dia a dia. É engraçado a gente falar, naquela época acontecia assim, né? E hoje não. As verdades divinas, as verdades universais, elas são verdades. Não importa a época, elas são verdades e pronto, acabou. Então a gente tem que entender somente as palavras utilizadas. E os próprios espíritos já nos falaram que nos faltam recursos linguísticos para falar muitas coisas, né? É só a gente perceber quantas palavras nós temos com tantos significados. Então a pobreza da nossa linguagem muitas vezes dificulta a comunicação. Mas as verdades, elas são verdades sempre e serão eternamente. Deus, por toda a eternidade, colocou e coloca auxiliares ao nosso lado. Sempre colocou. Deus nos ampara o tempo todo. O tempo todo. E isso é o que foi, isso é o que é e sempre vai ser assim. É engraçado porque esses dias acontecem umas coisas engraçadas assim. Às vezes a gente não tem a disciplina que gostaria, né? Às vezes, muitas vezes. A gente não consegue cumprir tudo aquilo que a gente se propõe a cumprir. E eu tenho o hábito, né, de toda hora elevar meu pensamento e conversar sozinha. Sabe essa gente que conversa sozinha? Sou eu. Mas eu não converso sozinha, eu converso com vocês. Então, e eu me justificando, né, para a espiritualidade superior, eu me justificando para Jesus, né, Jesus, por favor, eu tentando explicar. E é engraçado porque nesse momento me ocorreu isso, porque se somos nós, a gente tem mania de medir com a mesma régua, né? Se somos nós, a gente já pensa,
não é tão comprometida assim, né? Deixa pra lá, vou ajudar outra pessoa. A gente pensa assim. E é tão incrível como, no mesmo momento que eu estava me justificando, me ocorreu isso. Eu falo, gente, eu não preciso me justificar para Jesus. Primeiro, porque ele sabe a verdade, né? Que eu realmente estava muito cansada. Eu não preciso ficar justificando. Olha, eu não fiz porque eu estava muito cansada. Então, primeiro, ele sabe a verdade. Se é verdade ou se não é verdade o que eu estou justificando, ele sabe. Segundo, que o abandono é uma característica do homem da nossa ordem evolutiva, não da espiritualidade superior. Deus não abandona. Jesus não abandona. A espiritualidade superior, os espíritos puros, elevados, responsáveis pelo nosso cuidado, pela nossa caminhada, pela nossa jornada, eles não nos abandonam. Isso é uma característica nossa. E isso na hora que eu estava me justificando, porque eu pedi, por favor, não me abandona, né? Eu pedi, gente, né? Vamos garantir. E na mesma hora isso me ocorreu. Que não me ocorreu, né? Falaram para mim mentalmente esses pensamentos que vêm na nossa cabeça, que você fala, nossa, a troco de que eu pensei isso? Não foi você, né? E na mesma hora isso veio falar. Nunca eles nos abandonam. Sabe por quê? Porque não é uma característica deles, mas porque Deus nunca nos abandona. E eles, como mensageiros de Deus, aqui mesmo fala, né? Aqui fala. Espíritos. Aqui, peraí. Que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir as vontades de Deus. E Deus não nos abandona. Nós nos afastamos. E quando a gente tem a certeza disso, gente, nos momentos de maior cansaço, nos momentos de desespero, de uma tristeza profunda ou de uma loucura profunda, a gente precisa ter essa verdade conosco, porque isso é uma verdade. É uma verdade, sempre foi, é e sempre será. Deus está conosco o tempo todo. E bota uma turma da mais capacitada, né? O time A, para cuidar da gente também. E é tão importante a gente ter essa certeza que somos amparados o tempo todo. E que a gente possa levar essa certeza no nosso coração no dia de hoje. Para tudo que a gente for fazer, para tudo que nos acontecer. No momento que a gente passa dessa pandemia,
do Covid-19, é tão importante que a gente tenha isso conosco, que Deus não erra. Às vezes a gente acha que ele errou. Você fala, não, gente, dessa vez não é possível, dessa vez Deus errou. Não. Deus é perfeito. Em cada detalhe que não somos capazes de enxergar, em cada detalhe que não nos é permitido ainda saber, que não nos é permitido ainda entender, Deus age cirurgicamente em nossas vidas. Se alguém desencarnou nesse momento, se alguém contraiu a doença, nesses momentos de relacionamento familiar intenso que nos foi imposto para ficarmos dentro de casa, em cada uma dessas situações, Deus age particularmente na sua vida. Ele não botou uma regra geral. Não tem uma regra geral para todo mundo, não. Deus age cirurgicamente na sua vida. Naquilo que nesse momento você precisa. E as nossas experiências, elas são individuais. Precisamos de experiências diferentes. Cada um de nós. E é tão importante que a gente confie nisso. Então, nesse momento, não importa qual está sendo a sua dificuldade, qual está sendo esse obstáculo que você está tendo que transpor, acredita que foi Deus que colocou ele ali, não está por acaso, e ele não errou. É esse obstáculo mesmo que nesse momento você precisa transpor. Ah, não dá para ser outro? Não, não dá. Nesse momento, meu filho, é esse. Mas fica tranquilo, eu tô com você. Eu e toda a minha equipe, a gente tá aqui com você. Tem uma história que diz que existia um homem que estava escalando uma montanha muito, muito, muito grande. E o desafio dele, tudo que ele queria era conseguir chegar nesse pico. E ele estava escalando e estava muito difícil a escalada e começou a nevar e começou a escurecer. E não tinha mais como ele descer, não dava mais. E ele, de repente, à noite, nevando, gelado, pendurado numa corda, sem ter como pedir socorro para ninguém, nesse momento, ele orou. E ele falou: Deus, por favor, me ajuda. E nessa hora, a corda dele soltou um dos grampos. E ele despencou, mas despencou, caiu, queda livre. Caiu. E de repente a corda dele travou no grampo de baixo. E ele ficou pendurado, sem enxergar nada, sem ter noção do quanto ele caiu, de onde ele estava, de como ele estava, congelando, morrendo de fome. E falou: meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E nessa hora, Deus suavemente disse para ele: meu filho, corta a corda. E ele falou: não, Deus, mas se eu cortar a corda eu vou esborrachar lá embaixo. Se eu cortar a corda eu vou morrer. E Deus falou: filho, confia em mim, corta a corda. E no dia seguinte,
estava passando uma expedição pelo mesmo monte e encontrou um homem congelado, pendurado em uma corda a 30 centímetros do chão. Não conseguimos ver o que Deus vê. E isso se chama fé. É eu continuar, é eu caminhar e confiar que as quedas, elas não são ruins. E que muitas vezes a gente vai precisar confiar e cortar a nossa corda. E começando esse fim de semana, eu acho que é uma excelente reflexão para a gente fazer. Qual está sendo o meu grau de confiança em Deus? Confia. Confia e corta a sua corda. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos e permitir que essa espiritualidade, esses irmãos de luz que tão carinhosamente estão aqui conosco, que eles nos preencham de coragem, que eles reanimem a nossa fé, a nossa confiança. Eu não preciso saber de tudo, Senhor, porque você sabe. E quem me conduz é você. E é essa confiança que nesse momento vibramos, que se espalhe por todo o planeta Terra, que passa por esse momento de desespero, de angústia, mas que é um momento de libertação. É um momento que Deus nos chama para confiar. E permitimos que esses irmãos de luz aqui presentes, mensageiros diretos do Senhor, possam nos preencher com a sua luz. E que essa luz se estenda a cada filho encarnado e desencarnado, que habita hoje o planeta Terra e que possa se estender por todo o universo infinito, Senhor, onde houver um filho teu, que nesse momento ele possa receber esse banho de coragem, de um amor e de uma confiança profundas em Ti, Senhor. Cura a nossa casa, cura a nossa vida, cure nossos relacionamentos, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Esteja conosco, Senhor. Não pedimos que o Senhor transpasse os nossos obstáculos, não. Porque a gente quer ter o mérito de superar cada um deles. Pedimos a Tua mão, a Tua companhia e a Tua orientação. É isso que pedimos. Sabendo que estarão junto conosco também na hora da comemoração. Eu peço, Jesus, humildemente nesse momento, que você corra por toda a nossa casa, cada cômodo, levando a Tua luz, limpando o ambiente, envolvendo cada ente querido que está fazendo as suas atividades nesse momento e que não imagina o amparo que está tendo. Fluidifique, Senhor, essas águas, para que ao bebê-las,
harmonia física e espiritual aconteça em nós. E assim, profundamente agradecidos que estamos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ao longo do tempo nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos o nosso Evangelho de hoje, gratos, cheios de reflexão e cheios de certeza que Deus está conosco. Um ótimo retorno para cada um de nós, que assim seja, graças a Deus.